Ibovespa bateu quase 3% de alta no único dia, na sexta-feira, mais de 177 mil pontos, o maior nível desde o mês de maio, e um motivo óbvio, provavelmente você já deve ter visto em uma manchete ou outra, a inflação veio abaixo do esperado. Mas volta um pouquinho ali, porque enquanto muitos brasileiros estavam orgulhosos, investidores do seu CDI rendendo, esperando o cenário melhorar, o gringo ele entrou na nossa Bolsa de Valores comprando mais de 26 bilhões em um único mês em janeiro desse ano. Depois eles deram a segurada, abril, maio, junho, principalmente maio e junho, a saída líquida de capital gringo. E sim, CDI a 14,25%, é uma cama quentinha num dia frio, ninguém quer levantar. Hoje aqui 7 graus, também não queria levantar da minha cedo. O problema é que toda vez que um determinado ciclo virou nos últimos 35 anos, aconteceu a mesma coisa. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar que ciclo que é esse e quais ações e ativos historicamente que se movem nesse cenário, porque é um pêndulo que hoje está esticado num extremo e quem entendeu isso daqui multiplicou o seu capital muitas vezes em outras ocasiões quando esse mesmo fenômeno aconteceu. Então será que esses 177 mil pontos podem ser apenas o começo de algo muito maior? Será que o gringo já está voltando com tudo para a nossa bolsa mesmo? Quem é de casa, deixa o like aqui no vídeo. Se você é novo por aqui, sinta-se convidado a se inscrever no Valor em Ação se você gostar do conteúdo. Primeiro, o que aconteceu? Ali pelas 9 da manhã de sexta, saiu o IPCA de junho, 0,16%. O mercado estava esperando 0,31%, coisa de quase o dobro ali. Então é a menor leitura mensal desde outubro. E no acumulado de 12 meses, a inflação caiu para 4,64%, trajetória de queda. Então, tradução. Com a inflação cedendo, é esperado que a gente tenha mais espaço para o Banco Central cortar taxa de juros. Selic, que hoje está ali em 14,25%, depois desse número o mercado já precificando um corte. Na próxima reunião, em agosto, a probabilidade de um novo corte aumentando, e aí veio a reação em cadeia, reação de manual. Juro futuro caindo, dólar caindo ali para R$ 5,10, bolsa subindo. Então, se você é novo nesse assunto aqui, a lógica é: quando o juro cai, você tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, a renda fixa passa a pagar menos e o dinheiro que estava confortável no CDI, ele começa a procurar retorno em outros lugares, gradativamente. Uns vão acordando primeiro que outros e um desses lugares é a Bolsa de Valores. E segundo, que o valor de uma empresa, de uma ação, é no fundo ali a geração de caixa futura dela trazida a valor presente. E a taxa de juro é quem faz esse desconto, tem um peso grande nesse desconto para trazer o fluxo a valor presente. Juro menor, desconto menor, empresa valendo mais, mesma empresa, mesmo lucro, às vezes um preço maior, por isso que Bolsa de Valores geralmente ama corte de juros. Agora vem a parte que manchetes não contam. Você olha para os detalhes desse rally, eles entregam talvez quem está comprando agora. Essa alta que a gente teve essa semana. Primeiro, você vê o dólar caindo forte no mesmo dia em que a bolsa sobe bastante. Quando o investidor local compra a bolsa, ele move o Ibovespa até, mas o câmbio geralmente não. O dinheiro já está em reais. Então, quando o dólar despenca junto com a bolsa subindo, certamente tem dinheiro entrando de fora. O estrangeiro vende dólar, compra real e com esse real ele compra a bolsa, compra ações. Então, você vê aqui Itaú subindo mais de 4%. Em um único dia, CSN subindo pra caramba também, mais de 7%, CSN Mineração mais de 8%, Blue Chips, papéis muito gigantes, empresas gigantes, líquidas, e aí isso aqui cabe fluxo sem impressionar preço. Então é exatamente onde o estrangeiro opera, tá? Ele não vai comprar small cap de crescimento aqui no Brasil, porque ele precisa entrar e sair com aquele tamanho de posição típico de investidor gringo institucional. Então, essa assinatura aqui de dólar caindo, blue chip voando, isso aqui tem digital de gringo. A gente vê aqui que a gente teve uma longa sequência aqui de saída de fluxo estrangeiro. No dia 27 de maio, essa tendência ela começou a se inverter. Você tem esse volume diminuindo e a gente já teve alguns dias aqui de fluxo positivo. Claro que esse gráfico aqui, ele tem um delay de 2 dias. Eu acredito que nos dias 9 e 10 de negociação aqui a gente teve fluxo estrangeiro positivo. Então isso aqui pode ser sim o começo de uma inversão novamente, mesmo em ano de eleição, o fluxo estrangeiro voltando a inundar a B3. Eu ficaria de olho porque a gente teve um movimento aqui no começo do ano, justamente
no sentido oposto, de muito dinheiro entrando. Em janeiro de 2026, um mês sozinho ali, o investidor colocou mais de 26 bilhões de reais na B3. Para você ter noção do tamanho desse volume ali, em 2025, o ano inteiro ali somado, não deu 26 bilhões. Então, um mês de 2026 já superou. No acumulado do ano, até abril, o fluxo passava ali dos 67 bilhões, 67,7 até aqui mais ou menos. A participação do estrangeiro no volume negociado da B3 ultrapassou 60% pela primeira vez na história. De cada 10 reais girando na bolsa, mais de 6 eram dinheiro de fora. Então não é que o gringo está voltando, ele já voltou, está comprando mais rápido do que em qualquer momento dos últimos anos talvez, mas ele deu um tempo sim de abril para cá. Isso não tem como a gente negar. Mas por que eles voltaram com tanta força para o Brasil em janeiro e podem seguir comprando também agora depois dessa correção? Porque o estrangeiro, ele não acorda de manhã com saudade de investir em ações no Brasil, de colocar dinheiro no Brasil. Ele compra quando duas condições se encontram. O que ele tem lá está muito caro, talvez, e o que a gente tem está barato, coisa que o mundo vai continuar precisando e que pode ficar caro em algum momento. Estamos falando de commodity. É exatamente isso que está na mesa. Então, do lado de lá, você tem o S&P 500 negociando a bem mais de 20 vezes lucro. Do lado de cá, a Bolsa Brasileira barata, um juro ainda muito alto, um carrego muito bom. Estamos falando de um dividend yield que é um dos maiores do mundo, quando você pega os mercados globais mais líquidos, de quase 6% contra 1,3% nos Estados Unidos. Então, não tem o que se discutir aqui. O nosso Banco Central ele pode seguir cortando os juros se a inflação realmente se acalmar. Claro que depende de muita coisa, depende de petróleo. Não é a primeira vez que essa configuração aparece. Esse gráfico aí que está na tela para você, que mostra aí mais de 30, 35 anos de Bolsa Americana contra a América Latina, a linha de cima e a do meio são os índices, mas a chave está justamente na taxa ali, no ratio, quando você compara o quanto que as ações americanas valem em relação aos mercados aqui da América Latina. E presta atenção porque essa linha não é uma reta, ela é um pêndulo. Você tem do final dos anos 90, Estados Unidos no auge da bolha da internet também, ratio perto de 3 vezes, ações americanas caras, esticadas. O que aconteceu depois disso? Veio uma década muito boa para emergentes. De 2002 até 2010, a América Latina esmagou o S&P 500, Wall Street, esse ratio ele saiu lá de 3 para quase 0,3. Quem estava do lado certo desse pêndulo multiplicou o capital por 10. Quem ficou concentrado demais no lado errado, perdeu. E aí o pêndulo voltou de 2010, 2012 até agora, a década dos Estados Unidos, tech, iPhone, cloud, inteligência artificial, as 7 magníficas. Então você tem 13, 14, 15 anos de dominância praticamente. Até final de 2024 foi assim, dá para dizer que a gente foi assim. E hoje onde é que o pêndulo está? Ele está quase nos 3, 2,5 vezes, de volta ali para bem perto do extremo. E o detalhe é que esse pêndulo ele não vira sozinho, ele vira quando os ciclos monetários se cruzam. Você vê que o EWZ ele está muito longe das máximas ali em 2008. Aqui eu posso pegar também o índice da América Latina, que já subiu mais de 65% nos últimos meses, desde dezembro de 2024, a gente pegando, se você fizer a mesma comparação com o S&P 500, você vai ver que subiu muito menos. Então, na última virada, você tinha o Fed cortando os juros, emergentes surfando o boom de commodities. Não estou falando que vai ter outro boom de commodities daquele nível, eu acredito que não, mas você pode ter sim um ciclo se invertendo. Hoje, o Brasil está cortando os juros, se os Estados Unidos conseguirem ali aquele pouso suave pelo menos, a política monetária pode se alinhar de novo na direção ali que favorece o nosso lado do gráfico, o lado dos emergentes. E o gringo ele olha para esse tipo de gráfico todo dia, você pode ter certeza. Por isso que sim, a gente pode ver esse pêndulo voltando. E por falar em pêndulo, eu vou ler aqui um trecho do livro O Mais Importante para o Investidor, que é importante aqui você ter noção desses conceitos, porque parece que ele está falando com a gente nesse momento. Pega aqui no início do capítulo 9, o que ele fala? Quando tudo vai bem e os preços estão altos, os investidores correm para comprar, deixando de lado toda a prudência. Então, quando há caos por toda parte e os ativos estão expostos no balcão da pechincha, eles perdem toda a vontade de assumir riscos e correm para vender. É assim e quase sempre será. Então essa oscilação é uma das características mais confiáveis do mundo dos investimentos e os fatores psicológicos dos investidores parecem levá-los a passar muito mais tempo nos extremos do que num meio termo. Então é isso.
vai ficar muito mais tempo nos extremos, pode demorar para inverter, não vai ficar no meio termo, mas não dá para ignorar. E aqui é o melhor de tudo para mim, né? Podemos ter certeza de poucas coisas. Esta é uma delas. O comportamento extremo do mercado será revertido. Aqueles que acreditam que o pêndulo se manterá para sempre em uma mesma direção ou permanecerá em uma das extremidades indefinidamente, perderão grandes somas em um momento ou em outro. Aqueles que entendem o comportamento pendular poderão obter enormes benefícios. É isso, você entende o comportamento pendular, só não pode ignorar. E agora duas coisas aqui que eu preciso te falar antes que você saia daqui achando que isso é dinheiro fácil, porque não é, tá? Primeiro, olha a duração de cada lado desse pêndulo. 8, 10 anos por ciclo, não é um trade de meses, de curtíssimo prazo. Se a tese está correta, é tese de coisa de década aqui, de 8 anos, 10 anos ou mais. Quem entra esperando um resultado ali pode sair machucado demais no primeiro tranco da bolsa, se você entrar de olho em retorno no curto prazo. Segundo, ninguém acerta o topo exato, o momento exato de sair ali. Esse ratio já bateu 3 no passado, recuou, pode perfeitamente esticar de novo antes de virar. Enfim, ratio alto também não significa que a bolsa americana vai desabar do nada. Pode ter uma virada com a nossa bolsa subindo, o emergente subindo, a América Latina subindo mais do que o mercado americano, como vem acontecendo de 2024 para cá. Então, esse pêndulo ele mede a posição relativa, não prevê crash nenhum. O que isso significa aqui na prática? O ciclo ele tem um padrão de regularidade quase constrangedor. Você tem a fase 1 ali, o estrangeiro ele entra primeiro nas blue chips, porque é onde o dinheiro ele tem mais facilidade, exatamente o que os números que eu te mostrei dizem aqui que está acontecendo agora, e já vem acontecendo. Depois a Selic vai caindo, a renda fixa vai perdendo da graça, o investidor local, pessoa física, fundos também, ele vai saindo do CDI e aos poucos vai amplificando esse movimento, e é nessa segunda fase que as small caps decolam, nos últimos 6 ciclos de corte de juros. As small caps subiram em média 36% contra 28% do Ibovespa, e dentro desse universo, os setores mais sensíveis ao corte são varejo, que carrega ali muita dívida atrelada à Selic, então cada corte cai direto na última linha do balanço dessas empresas, construção civil, depende de financiamento nas duas pontas, então são os setores que mais se beneficiam com queda da Selic. E aqui vai a provocação. O gringo colocou 67 bilhões de reais só em janeiro, enquanto muito brasileiro estava só no 100% do CDI esperando melhorar. Então o estrangeiro ele compra um desconto que o investidor local ele tem na sua porta de casa ali, mas ele fica com medo, ele não quer, compra depois. Tá aqui para você não dizer que eu estou mentindo. Ó. A gente tem aqui utilidade pública, já disparou, faz muito tempo, está longe da máxima de 2020, a mesma coisa que empresas do setor financeiro, mas você tem imobiliário, abaixo ainda das máximas, das últimas máximas ali em 2020, small caps bem abaixo, empresas ligadas ao consumo muito abaixo ainda. Então, é isso aqui que acontece. A gente tem um ciclo de corte realmente maior acontecendo, essas empresas que ficaram para trás tendem a se beneficiar. Quais são as ações que historicamente respondem a esse cenário? O Small 11, o ETF de Small Caps, conta essa segunda parte da história, que você tem uns padrão ali de ciclos de corte que é sempre o mesmo, porque empresa pequena, mais endividada, mais dependente de ciclo de crédito, mais descontada, juro caindo, mexe nessas 3 alavancas de uma vez, é mais volátil, mas é onde o ciclo historicamente paga mais na segunda pernada. B3SA3, essa ação aqui é a própria tese, a B3 é a Bolsa de Valores, o estrangeiro respondendo por mais de 60% do volume pela primeira vez na história. Cada ordem ali, cada operação gera receita para a B3. Então, brasileiro saindo do CDI para a renda variável, quando a Selic cai, a mesma coisa, mais volume, mais receita ainda. Você não precisa acertar qual que é a ação que vai explodir, a que mais vai subir no próximo ciclo, quando a gente tiver a bolsa se economizar. Mas a B3 com certeza ganha com esse giro em si e se beneficia, e as ações vão surfar esse movimento, como já aconteceu em outras vezes, está meio que de lado aqui desde 2020, mas quando a gente tem esse movimento de queda maior, o retorno é muito grande. Você tem lojas Renner aqui, a mesma coisa, varejo, como eu falei, respirando de novo, se a gente tem Selic caindo. Olha aqui, bateu a máxima em 2020, até hoje não se recuperou. Varejo é o setor mais machucado por juros altos, é por isso que é o que mais respira também quando a taxa Selic cai. O consumidor ele volta a parcelar no crédito, ele volta a ter crédito para destravar as vendas ali, vendas que não aconteceriam com juros muito altos, e as próprias empresas que carregam dívida atrelada à Selic, ali no varejo quase que 80%
né, da posição em dívida é pós-fixada, então cada corte de 0,25% que seja impacta ali a última linha dessas empresas, o lucro líquido. A Renner não é um exemplo clássico dessa mecânica, porque ela não é muito alavancada. Você vê uma empresa aqui que tem, né, uma dívida líquida sobre EBITDA negativa, mas se trata sim de uma operação saudável cujo resultado fica comprimido pelo ciclo monetário, né, não pelo próprio negócio em si, uma empresa que vem recuperando a rentabilidade, já foi acima de 25%, agora se recuperando. Então você tem esses indicadores aqui no Investidor 10 que mostram isso. O PNVL3 para mim também é outro exemplo clássico aqui de ação que acaba se beneficiando nesses momentos. De 2011 ali até 2020 entregou mais de 1000% e desde então ela vem sofrendo. Pode ser que nessa inversão de ciclo ela te dê uma grata surpresa. A mesma coisa vale aqui para Cyrela. Cyrela para mim também é uma empresa legal. Você vê aqui, ó, PVP 0,98, P sobre L 5,29 e não é uma ação que tem fundamentos ruins, muito pelo contrário. Você vê aqui um ROI que vem crescendo acima de 18% para um PVP que também é de 0,98, eu não acho ruim. Não é uma empresa extremamente endividada, mas está endividada. Então, a construção civil respira juros. O cliente ele compra financiado, a construtora também se financia com capital caro no Brasil. Dinheiro é caro, não tem jeito. E a Cyrela é uma empresa que pode pegar carona nas duas pontas, né? Demanda destravando e custo de capital caindo. Historicamente, é um dos setores de maior beta nos ciclos de corte, né? Sobe forte na virada, mas também é um dos primeiros ali a apanhar quando esse ciclo ele frustra, se ele não acontece, enfim, né? Para não dizer, é uma das mais arriscadas aqui, não é para qualquer um. E para não dizer que eu só falo de ações, o IB5M11 é o ETF que resume a parcela de renda fixa que se comporta como renda variável, como ações. Muita gente acha que renda fixa é tudo igual e não é. O IB5M11, ele carrega títulos públicos, né, de PCA mais longos, vencimento de 10, 20, 30 anos. O comportamento de títulos longos depende de uma característica chamada duration. Quanto mais longo, mais o preço sobe quando o juro cai. E o contrário também, se o juro real fechar ali um ponto percentual que seja, um título de duration 10, ele pode valorizar na casa de 10% ou mais. Quanto maior o vencimento, maior é essa valorização quando você tem taxa de juros caindo, maior é a oscilação no preço do ativo também. Tanto que você olha aqui, quando você compara o comportamento do IB5M11 com o CDI, você vê que não dá para saber muito aqui qual que é a correlação, mas tirando o CDI da jogada e colocando o IFIX, você vê que ele tem um comportamento muito parecido com o IFIX. E até mesmo o próprio Ibovespa, quando a gente coloca aqui, ele tem um comportamento parecido com o do Ibovespa. E em prazos longos, o IMAB5+, ele bate no CDI e não é pouco não, é com bastante força. B5P211 é o irmão mais calmo ali talvez, você tem títulos mais curtos de IPCA+, então ele captura essa parte do fechamento da curva com menos tranco, né, de marcação a mercado, tem mais potência que o CDI num ciclo de corte, mas é menos volatilidade que o IMAB mais longo aqui. O B5P211 eu já falei várias vezes aqui no canal, então é o par perfeito ali com o IMAB5 mais aqui, com o IB5M11, para você entender que renda fixa não é uma coisa só. Renda fixa é um espectro de sensibilidade ao juro, você escolhe em que ponto você quer estar ali, onde que é confortável para você. E para quem gosta de um retorno um pouquinho maior na renda fixa, mas não quer se meter com crédito privado diretamente, você tem os FIINFRAs aqui. Aqui o FIINFRA nada mais é que um fundo listado em bolsa que compra dívida de projetos de infraestrutura, que o governo isentou de imposto de renda para a pessoa física. Então, o CADIF 11 também é um exemplo da Quineia ali, que carrega majoritariamente também papéis IPCA+. Quando você compara aqui o retorno do juro 11 com o IMAB5, aqui você tem uma diferença muito grande. O juro 11 ele consegue, com uma volatilidade até que parecida, um pouco maior, mas entregar um retorno que vale a pena. A relação de risco e retorno é legal. A cota tende a se valorizar com o juro real fechando. Mesma coisa que acontece na NTNB e ainda distribui, né, dividendos isentos para você. Então, deu para entender o cenário? É mais ou menos isso. Você tem vários ativos, várias velocidades diferentes, comportamento que pode ser um pouco diferente, mas o fluxo puro das blue chips ali começa, você tem o gringo trazendo essa onda, a segunda onda geralmente acontece nas small caps, você tem a duration da renda fixa ali, o carrego isento também como lastro, são várias formas de você se beneficiar num momento como esse. Nenhum desses ativos aqui é recomendação, cada carteira tem um contexto, um prazo, um tamanho, mas quem entende
Por que cada peça se move nesse ciclo? Para de investir por manchete e começa a investir com racionalidade, com inteligência. Tá? Mas a gente também precisa falar dos riscos, né? E sem maquiagem. Primeiro risco aqui, o fluxo estrangeiro ele sai tão rápido quanto entra. Acabamos de sentir isso na pele de abril para cá. Então, você tem um fluxo que vinha muito positivo e se inverteu, já mostrei aqui para vocês. O Federal Reserve é o segundo risco aqui. Se esse aperto monetário vem mais forte por lá, se a gente tem mesmo um aperto monetário, o dólar ele tende a se fortalecer, o dinheiro tende a voltar para casa e esse pêndulo ele adia um pouco essa virada. Tem o risco fiscal aqui no Brasil, deterioração das contas públicas, isso pode destruir essa tese de corte de juros que sustenta tudo isso. Eu acho que assim, se a gente tem um cenário macro ajudando muito, se o Brasil não faz muita cagada, nem precisa fazer a lição de casa, nem precisa dar exemplo o nosso governo, a nossa bolsa se beneficia. Agora, se o governo ele faz muita cagada, continua gastando e o macro ele não ajuda tanto, aí sim a gente pode ter bolsa aqui, né, surpreendendo para baixo por mais tempo. 2026 é ano de eleição, é ruído eleitoral, tudo isso costuma cobrar pedágio e volatilidade na bolsa, né, meus amigos? E a inflação de junho foi uma ótima notícia, mas isso aí não é tendência consolidada ainda. Então, fechando, o gringo ele pode estar de volta? Sim. Os dados dizem que é provável? Sim, mas a pergunta é, quanto tempo que ele vai ficar? Ninguém sabe, não dá para saber. E eu acredito muito nesse movimento, mas a única forma de ganhar dinheiro com ele é você tendo uma carteira que tenha fôlego para suportar períodos maiores também, até que o seu racional se prove verdadeiro. O mesmo vale para a Bolsa Americana. A gente tem aqui desde 2025, começo do ano para cá, o S&P 500 perdendo para o EWZ, perdendo para o índice de emergentes, perdendo para o índice de mercados aqui na América Latina. Vocês acham que eu não me pego pensando, porra, e se eu encerrar a posição, vender Bolsa Americana agora, apostar aqui nesse rally, nessa inversão de ciclo para emergentes? Pô, mas não dá para fazer isso. Não dá, porque a Bolsa Americana ela pode começar a cair agora, ela pode começar a cair em 2029, depois de já ter subido mais 100%. Então eu quero que você me conte aqui nos comentários o que você acha que está acontecendo, quem que você acha que vence nos próximos 3 ou 5 anos. Você acha que é o S&P 500 ou que vamos ter ali emergentes, Brasil, América Latina, continuando ali esse rally, essa inversão de ciclo por mais alguns anos? E se você quiser que eu analise alguma small cap que pode se beneficiar com a queda da Selic, é só deixar aqui nos comentários, porque eu posso fazer isso no próximo vídeo para você. Se inscreva no canal se esse raciocínio te ajudou, deixa o like, se inscreve. E lembrando, isso aqui não é recomendação de investimentos, cada um tem o seu perfil de risco e deve fazer a sua própria análise e investir de acordo com os seus próprios objetivos e perfil. Um abraço, até a próxima.